Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cubo Verde, eu sou o Adriano e hoje nós vamos fazer um episódio especial comentando as tendências aí para 2025 e também já te ajudando a se preparar para esse ano com algumas coisas que vão entrar aí. Eu já vou começar com a palavra que a gente vai ouvir bastante, que é AI. Vai ter segurança cibernética, a gente vai falar sobre SEO, a gente também vai falar sobre desenvolvimento, várias outras coisas e também sobre o lançamento do DeepSeek. Então, esse episódio é um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer aqui no Cubo Verde, e o foco dele é de fato a gente falar sobre as notícias que podem te ajudar o seu negócio a ter um melhor desempenho no digital aí em 2025. Espero muito que você consiga ter sucesso. E para me acompanhar nesse podcast, né, a ideia é ser bem um pouquinho diferente do que a gente já fez no passado. Tô aqui com a Alice, a Larissa e o Pablo. Tudo bem, pessoal? Ei, pessoal. Ei, Adriano. Tudo bem? Aqui é a Alice. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Primeiro Cubo Verde de 2025. Esperamos que o primeiro de muitos aí desse ano. E vamos lá, vamos conversar sobre essas tendências, essas novidades e aprender também, né? Porque tem muito assunto aqui que, inclusive, eu não tenho noção. Então, vamos lá, tô animada. Olá, eu sou a Larissa, tudo bem? Muito contente de estar de volta. Agora a gente está nesse novo formato de podcast. Vocês vão poder acompanhar com a gente algumas notícias. Vamos trazer também convidados em outras edições e vamos aprender. E aí, pessoal, ouvintes do Cubo Verde, eu sou o Pablo, desenvolvedor, trabalho na Vertex com o pessoal, Adriano, Alice e a Larissa. E assim como a Alice, vai ter assunto aqui que a gente entende um pouquinho e tem assunto que eu não manjo nada. Então vamos aí que o Adriano vai tocar muito bem esse episódio aí de 2025. Isso mesmo, bom que vocês já comentaram, né? É importante comentar com o público também. A gente vai mudar um pouquinho o Cubo Verde esse ano, para trazer mesmo mais entrevistas, para trazer mais notícias, mais assuntos quentes. Então esperem isso aí nos próximos episódios. Esse aqui é o primeiro dessa jornada. E pra gente começar, né, a gente vai aqui trazer algumas matérias trazendo tendências para 2025. Todo mundo aí que trabalha com blog sabe que no começo do ano, para alguns mercados, é importante você soltar um textinho falando de quais são as tendências pro ano. E hoje a gente vai falar de alguns temas aqui muito importantes e que, né, reverberam aqui dentro da Vértices. Para quem não sabe, a Vértices é uma agência focada no digital, então tudo que é digital a gente está ali participando e ajudando nossos clientes, então desde desenvolvimento web, SEO, tráfego, tudo isso a gente se envolve e ajuda, né, o cliente a buscar o melhor resultado. Então esse podcast aqui é um momento que a gente para aqui na nossa semana aqui da Vértices para poder sentar e conversar e trazer um pouquinho de conhecimento para vocês. Então, qual que é o primeiro tema de hoje, né? No ano passado, a gente falou muito sobre IA, a gente falou muito sobre SEO, né? O Google fez várias mudanças nos sistemas de algoritmo dele, o que mudou um pouquinho a cara do SEO em 2024. E agora em 2025 a gente está vendo um desenrolar disso, né? E o primeiro tema que a gente traz aqui, que é importante você ter atenção, se você tem um site, se você tem um e-commerce, se você trabalha até mesmo com o Instagram, é importante você estar de olho no SEO. Do Instagram é importante e das redes sociais, né? Porque nesse ano a gente vai ter uma mudança também, que algumas redes sociais vão começar a indexar as postagens. Então isso vai mudar a dinâmica ali da postagem, de como que a gente interage com o conteúdo que a gente cria. Então, a primeira tendência que a gente tem aqui, pessoal, é o SEO semântico, né? O que é o SEO semântico? Em 2025, não basta somente focar na palavra-chave, né? O Google está cada vez mais inteligente, ele entende o contexto por trás da busca. Então, a chave não é mais procurar de fazer um texto pensando no que a pessoa está procurando, e sim no que a pessoa acha que está procurando. É um pouquinho complexo para a gente entender isso, mas eu vou ler uma matéria aqui que explica um pouquinho melhor para a gente. Essa matéria é do Neil Patel. O próprio Neil Patel é dono do Ubersuggest, uma das ferramentas aí muito interessantes de gerenciamento de SEO, para fazer SEO mesmo de fato. E o que eles dizem aqui no texto deles?
Mais uma tendência de SEO para 2025 é a otimização ser menos sobre palavras soltas e mais sobre o contexto e a semântica. E o que isso significa, né? O Google e os outros mecanismos de buscas, eles são cada vez mais inteligentes. E adivinha de quem é a culpa, né? Da IA. Esses algoritmos eles conseguem entender a intenção por trás da busca e a relação entre palavras e ideias, mesmo que o usuário não digite o termo exato. Antigamente, quando a gente buscava, né, tênis para corrida, o Google procurava páginas exatamente com esse termo. E hoje o buscador ele faz outros tipos de abordagem, né? Por exemplo, se o usuário está procurando por recomendações, ele quer saber qual é o mais barato, um tênis específico para maratona, por exemplo. Ou seja, o Google agora foca na intenção de busca, não apenas na palavra-chave. Né? E aí até o Neel Patel deixa aqui algumas diquinhas pra gente, né? Que é não mirar apenas as palavras-chave, usar ferramentas como o Answer the Public ou o próprio Google, né? Para mapear perguntas comuns e tópicos relacionados, escolher temas amplos e criar páginas pilares, né? Então, quando for desenvolver, né, desenvolver um conteúdo mais específico que se conecte com uma página principal. E o Google também entende sinônimos. Então, usar contextos, frases completas e trabalhar em volta da palavra-chave. Pessoal, vocês aí que não têm tanto contato com SEO, vocês têm reparado uma mudança na busca do Google usando no dia a dia? Olha, eu reparo, Adriano, eu acho isso muito curioso, principalmente essas informações que você passou aí, acho muito doido mesmo, né? A forma como que as coisas vão se atualizando, vão mudando. É sempre uma surpresa, por mais que a gente aqui esteja acostumado, lida com isso diariamente, mas é sempre uma surpresa, porque a tecnologia ela tá avançando e mudando muito imediatamente, assim, né? Então, eu já reparei isso, assim, sempre que eu vou buscar alguma coisa, às vezes eu deixo realmente uma busca um pouco mais simplista, e às vezes ele não traz exatamente o que eu queria. Então, às vezes eu colocando mais informações ali, ou... É igual o estilo ChatGPT mesmo, né? Você já coloca ali a informação toda completa do que você precisa e ele traz exatamente aquilo. Então, já reparei, já senti um pouco essa alteração. E eu acredito que aqui na Vértice também, né, no seu trabalho, no dia a dia, você já faz assim, né? Você tem usado essas ferramentas e essas mudanças a gente vem acompanhando. Então, acredito eu, né, pelo jeito, isso esse ano vai ser realmente algo muito mais intenso, não é assim? Sim, até vendo do ponto de vista, né, de outras empresas que falaram de tendências também do SEO, eu li o texto da Conversion, que hoje é uma das agências maiores de SEO, e eles falam muito sobre a proximidade entre o SEO e o UX, né? Então, a gente consegue ver isso, né? Que de fato a gente não tá ali para fazer a pessoa chegar numa página que eu determinei que aquela palavra-chave é a certa. A gente tá ali para resolver um problema que a pessoa tem no dia a dia dela, a gente tá ali para complementar uma informação, para participar de um processo de escolha, né? E até se a gente for ver as outras tendências que a gente tem pro SEO, a busca por voz é uma coisa muito presente, a busca por imagens. Então a gente consegue ver que o contexto da busca, ele tá mais diversificado, né? Se a gente for pensar. Então faz sentido a gente diversificar também na hora que a gente pensa na nossa estratégia de SEO. Eu percebi uma mudança na forma como o Google tá lendo as imagens. Eu tenho o costume de sempre pesquisar quando eu quero, às vezes, algum produto que eu vi e eu não sei onde que ele está sendo vendido, né? Às vezes eu tenho alguma foto, quero alguma coisa similar. Ele tem muito jogado para os bancos de imagens. Parece que ele está fazendo um outro tipo de leitura. Há um tempo atrás eu percebi que ele encontrava mais coisas ali dentro do banco de dados dele, mas agora ele tem mandado muito para alguns sites mais diferentes. Eu tenho percebido que ele direciona para lugares que são de bancos de imagem mesmo. Por exemplo, quando eu procuro a imagem, em vez dele encontrar o produto em circulação, ele encontra o produto numa outra dimensão, como se não fosse tão acessível. Parece que ele não está conseguindo fazer essa leitura. Faz total sentido, até pensando, por exemplo, hoje, né, a gente tem um tipo de conceito que é o Search Everywhere Optimization. O que é isso?
sei se vocês repararam, mas nos últimos anos o TikTok virou uma ferramenta de busca, o Pinterest virou uma ferramenta de busca, o YouTube já sempre foi uma ferramenta de busca, mas o Amazon e o Mercado Livre, então, o ChatGPT, então, cada plataforma tem se tornado uma plataforma de busca, né? Dentro do contexto dela ali, ela consegue implementar isso e as pessoas estão buscando. Então, hoje, qual que é o ideal para quem tem um negócio digital, quem quer estar na internet? É você fazer otimização em todos os canais. Então, meu TikTok tem que ser muito bem otimizado para a realidade do TikTok, obviamente, mas pensando na busca do TikTok. O blog tem que ser pensado no Google e nas IAs. Enfim, são várias coisas que a gente tem que pensar. Isso que você falou faz total sentido, né? Provavelmente o que você buscou e você não chegou nesse resultado não está bem otimizado ali em alguns pontos, né? Ou são imagens muito específicas, né, também. Exatamente, também. Mas é isso, agora fazendo só um resuminho aqui dessa notícia, eu acredito que é importante, né? O que eu faria se eu fosse você que está ouvindo a gente? Eu olharia para o SEO do site de uma forma mais geral, de me preparar para o SEO básico, então fazer o SEO técnico, fazer o beabá do SEO ali, né? Todas as meta tags configuradas, tá com o site rápido, né? Uma das coisas que a Larissa comentou aí, né? Que agora aparecem sites mais novos. O Google ano passado e no começo desse ano também, ele fez uma atualização onde ele consegue dar mais visibilidade para sites pequenos, desde que eles tenham conteúdo de qualidade que alcance a intenção de busca do usuário. Então, há espaço para mais gente, para mais sites participarem ali da página de busca do Google, mas tem que se preparar para isso, né? Então, tem que ter um site otimizado. Ano passado também o Google passou a considerar os Web Core Vitals, né, como base ali, é um ponto de indexação, então seu site tem que abrir rápido, não pode ter grandes mudanças ali quando ele abre, né? Ele não pode surpreender o usuário, ele também não pode enganar o usuário ali com alguma informação ou outra. Então acho isso um ponto muito importante. Só passando a régua aqui no SEO, né? Você aí que tem um site, vamos olhar para esse SEO desse seu site. Se precisar de ajuda, chama a gente aqui da Vertex, que a gente faz uma auditoria, a gente fala exatamente onde que você tem que melhorar, se é no seu texto, se é refazer o site, se é melhorar uma página, melhorar o seu esquema de links, enfim, a gente consegue olhar e te ajudar. Agora, outro ponto, né, que também entra aqui como um ponto importante, que em 2024 também foi muito relevante, né, e em 2025 tende a ser um ponto ainda mais explorado, é a segurança cibernética, né? Quando a gente fala do desenvolvimento web, a segurança ela tá sempre num ponto principal, né? Principalmente, pelo menos aqui na Vértices, que a gente leva o desenvolvimento de sites muito a sério, a segurança ela é sempre um pilar do que a gente está fazendo. Então, em 2025, a segurança do site será uma prioridade e os desenvolvedores eles precisam adotar práticas, né, que sejam de fato, que priorizem a validação contínua e o acesso baseado, né, na segurança. Um dos pontos que a gente tem, né, a gente vai pegar aqui o texto do MIT, né, todos esses links que eu tô comentando aqui vão estar no texto lá no blog da Vértices, viu? Só ir em Cubo Verde lá no blog da Vértices que vocês vão achar todos os links aqui fáceis. Mas aí vamos lá, né? O MIT publicou essa matéria e ele fala que em 2024 o cenário da cibersegurança global evoluiu muito rapidamente, né? Tecnologias emergendo como protagonistas de ameaças e soluções. Novamente a gente vai falar essa palavra aqui. A gente pode até fazer um bolão aí, viu, gente? Quantas vezes a gente vai falar essa palavra aqui, que é a IA, a inteligência artificial. Tanto a inteligência artificial como a expansão de redes como o 5G e a crescente descentralização de dados revelaram importantes oportunidades, né, tanto para governos, empresas e indivíduos de melhorar a sua segurança. O Brasil acompanhou essa transformação global enfrentando um aumento nos ataques sofisticados, mas também promovendo inovações locais para lidar com essas novas dinâmicas digitais. Um exemplo é o AI Defense, que é uma empresa produzida pela Cisco, que é uma empresa especializada em segurança de redes. O sistema oferece um framework capaz de conter ameaças e malwares cada vez mais sofisticados. Por sua vez, a colaboração entre a consultora Red Belt Security
e as plataformas SaaS Bish oferecem tanto serviços gerenciados de segurança quanto campanhas realistas de simulação de phishing, por exemplo. Então, um ponto que a gente destaca aqui, né, é o crescimento do protocolo de segurança Zero Trust. O que é isso, né? É um modelo de segurança de TI que requer a verificação de identidade rigorosa para todas as pessoas e dispositivos que tentam acessar recursos em uma rede privada, independentemente se elas estarem dentro ou fora de um perímetro de rede. Esse tipo de tecnologia, né, é uma abordagem holística para a segurança de rede, que incorpora vários princípios e tecnologias diferentes. É aquilo que a gente vem falando, né? A segurança ela tem que estar cada vez melhor dentro do site, e para algumas operações, né, já está interessante a gente fazer uma política de não confiar em ninguém e dar acesso a poucas pessoas em poucos contextos, né? Aí eu queria até aproveitar aqui o Pablo, né, que é um desenvolvedor aqui da Vertex, para falar um pouquinho sobre a segurança de sites, né? O nosso público é um público que talvez se preocupe muito com isso, né? Aqui na Vertex a gente já recebeu vários casos de clientes que vieram com problemas de segurança no site, que o Google baniu por um tempo, que não estava conseguindo fazer anúncio no Facebook por conta disso. Então, queria que o Pablo falasse um pouquinho o que a pessoa precisa se preocupar com segurança do site, né? Como se preparar aí para esse ambiente digital cada vez mais sofisticado em termos de perigos, né? Uai, boa, cara, vamos lá. Eu acho que nessa parte de segurança, acho que não só falar de segurança de site, tá? Mas de segurança cibernética como um todo, porque segurança em sites, eu acho que acaba com o tempo, até um pouquinho clichê, pelo menos, né, pra mim tá um pouco mais envolvido aqui. Muita galera sempre falando, tem que verificar se o site tem o HTTPS, né, que é aquele cadeadinho ali no cima da URL, verificar se os formulários têm reCAPTCHA, procurar sempre em fontes confiáveis, sei lá, se for ter uma compra ali no Mercado Livre da Vida, no Amazon, verificar a procedência do produto que eles estão comprando, ou até a fonte do comprador. Mas isso acaba que já ficou até um pouco batido, porque realmente muita gente fala disso, mas claro que a gente também tem sempre que levar em consideração. Uma outra prática também, que eu acho que até um pouco relacionada ali com o que o Adriano falou, que é sobre esse bifiche aqui, né? Que é sobre a galera ali tentando, uma empresa especializada, talvez mais nessa parte de identificar phishings, que é uma técnica de pessoas, né, que hackers utilizam para capturar dados, que meio que consiste em você copiar um site. Então a gente tem ali, sei lá, fazer o exemplo do site do Mercado Livre, a pessoa copia, faz um site exatamente igual do Mercado Livre ali, vendendo um produto muitas vezes com preço bem abaixo. Isso eu acho que muita gente já viu coisa desse tipo, ou já até caiu em golpes assim. Acaba comprando esse produto desse site falso e o seu produto nunca chega. Então às vezes, sei lá, tá vendo ali um notebook, que geralmente ele custaria uns R$4.000, viu um anúncio do Mercado Livre por R$100 ou R$1.000, sei lá, um valor absurdamente abaixo. A pessoa, na ânsia de comprar ali, acaba indo, mas não percebe essas partes de segurança. Então, muitas vezes, para a gente identificar um phishing, é só a gente conferir a URL do site. Então, às vezes, sei lá, do Mercado Livre vai estar ali com um ponto no meio da URL, vai estar com o livre escrito de uma forma diferente. Então, a gente tem que sempre prestar atenção nesses pontinhos aí. E agora falando aqui do geral de segurança, também é uma outra coisa muito importante, mas que eu sei que muita gente ainda faz, não ficar conectando de rede aberta, Wi-Fi, a pessoa vai no shopping, mete o celular ali na rede Wi-Fi. Isso é uma brecha de segurança enorme, porque tem várias pessoas conectadas na mesma rede, você não sabe o que a outra pessoa está fazendo. E quando a gente está conectado numa rede Wi-Fi, a gente está em rede com as outras pessoas. Então, as outras pessoas têm acesso ao nosso celular, assim como a gente tem acesso ao celular das outras pessoas. O celular, no geral, tá o aparelho conectado. Só que muita gente, os usuários comum, eles não têm essa noção. Então, conectar em rede pública, isso é um perigo enorme. Eu, pelo menos, não recomendo para ninguém fazer. Quem faz, recomendo parar. E já falando da IA, né, da AI, que o Adriano falou, a gente vai falar muito disso aqui, ela também tem mudado muito esse jogo na parte da segurança, porque com as IAs, um hacker experiente consegue, sei lá, muitas vezes quebrar um site, até derrubar um site, né, fazendo
várias requisições ali ao mesmo tempo, ou forçando no formulário de login, né? Ele vai fazendo uma tentativa de força bruta ali até quebrar a senha, né? Conseguir bater as credenciais corretas e ressuscitar o sistema, ou fazer tantas requisições que o servidor não vai aguentar o número de requisições ao mesmo tempo e vai acabar caindo. Então, mudou esse cenário muito, então é o que eu tenho percebido. Foram que outras empresas de segurança também têm utilizado inteligência artificial para combater outras inteligências artificiais que estão ali tentando fazer o mal. Somente tá essa briga ali da galera do bem contra a galera do mal, usando IA para melhorar, né, a segurança da internet. Eu acho que deu para dar uma explicada mais ou menos ali. Tem de tudo, né, gente? É impressionante. A ferramenta que a inteligência artificial proporciona, né, Pablo, ela pode ser usada tanto bem quanto pro mal, né? Exatamente. Isso é interessante a gente ver. Tá trazendo aqui um ponto interessante, né? Não precisa de IA pra invadir seu site não, viu, ouvinte? Às vezes, um plugin que você coloca no seu site sem saber de onde está vendo esse plugin, se ele é confiável, ou, né, casos que a gente já viu aqui na Vertex também, de colocar um plugin pirata dentro do site, isso aí pode causar problema de segurança, um plugin desatualizado. Então, assim, a segurança, ela tá até nos mínimos detalhes também. Então, é por isso que é importante você sempre contar com um time de pessoas que estão preocupados com a segurança do seu site. Não só isso, né? A segurança do seu site, a segurança dos seus dados, segurança no geral, que é importante. Aqui na Vertex, a gente recomenda sempre que quando você for atualizar o seu site, você não enche ele de plugins, não coloque tantas ferramentas para poder fazer algum tipo de gerenciamento, porque os plugins, eles pesam o site. Não que você não vá usar nenhum, mas a gente recomenda evitar alguns plugins, fazer alguns tipos de intervenção no site ali dentro do código, ou até mesmo pelo próprio painel do WordPress. É mais interessante que você faça isso de uma maneira mais básica do que acrescentar um monte de plugins no site, e às vezes esses plugins podem quebrar ou não serem confiáveis, como o Pablo disse. E Adriano, uma coisa interessante também que você puxou o gancho aí, mas no início também, antes de comentar a notícia, você disse uma coisa muito curiosa, assim, que a gente tem percebido também recentemente. A gente está falando dessa questão de inteligência, das inovações e avanços do Google, mas falando um pouco do cenário de gestão de tráfego, né, tráfego pago, o mundo aí dos anúncios e tudo, a gente teve um caso recente aqui, inclusive, né, já aconteceu mais de uma vez, na verdade, de o Google barrar determinada conta de anúncio ou determinada campanha, porque ele estava sinalizando que tinha algo de errado com o site nesse sentido da segurança, né? Alguma malware, ou enfim, qualquer brecha ali, quando na verdade não tinha absolutamente nada. Porque, como você disse, esse é um ponto principal, né, na construção de qualquer site, e aqui na Vertex a gente leva isso extremamente a sério. Então, assim que a gente publica um site, seja um site novo ou um site que já existe, a gente faz um refactoring técnico nele. Assim que ele é atualizado, né, para o URL, para o domínio correto dele, oficial ali, a gente já faz todas essas práticas de segurança. E a gente já teve esses casos aqui, né, do Google contestar ali uma conta de anúncio por conta desse domínio ter algum problema. Então, também, isso é muito interessante, porque há uma controvérsia aí nesses assuntos que a gente está falando, né? Então, aí reforçando realmente esse ponto de ter uma equipe ali, uma assessoria, um suporte para te dar todo esse apoio, né, nessa necessidade de conferir se está tudo ok e se realmente existe algum problema. Caso não exista, né, a equipe vai imediatamente acionar ali o suporte do Google para contestar isso. Então, esse ponto também é muito interessante porque tem acontecido com frequência, né? Então é isso, né, pessoal? Acho que da segurança é um ponto muito importante. Em 2025, não demole. Não demole. É isso que esse eu acho que é o ponto principal desse tópico aqui, não dar mole. Porque a IA tá deixando os ataques muito mais sofisticados e tá ficando cada vez melhor. Na matéria que eu vou deixar no link o link que eu vou deixar na matéria lá no site até fala sobre
a espionagem geopolítica, né? Então, se você tem uma empresa aí que tá nesse ponto aí, como a gente vai falar daqui a pouco também sobre IA e nesse contexto de geopolítica, é importante você estar olhando para a segurança dos dados da sua empresa, né? Ou até mesmo pensando nos seus concorrentes, né? São vários pontos a se olhar. Então, continuando aqui, né? Outra tendência que a gente viu para 2025 é o desenvolvimento de sites e o crescimento dos termos low code e no code, né? Também movido pela inteligência artificial, essas ferramentas permitem até que as pessoas sem conhecimento consigam fazer programação de sites e aplicativos funcionais. Então, vou falar um pouquinho sobre isso aqui, né? A matéria que a gente tem é do RD Station. Vou deixar também lá na publicação do blog. E o que é isso, né? O low code são dois termos diferentes. Tem o low code e tem o no code. O low code, ela é criada para agilizar os trabalhos nos projetos. Então, ela é caracterizada por plataformas de desenvolvimento que possuem interfaces gráficas, onde é possível que o desenvolvedor possa construir seu projeto com pouco desenvolvimento de código, né? A gente tem alguns sites que fazem isso já há um bom tempo, tipo o Wix, tipo o próprio Canva, né? Para quem usa aí o Canva, ele tem essa possibilidade de você construir ali algumas coisas sem precisar de código. Isso é uma tendência, né? E o no-code já quando você não tem nenhum tipo de código envolvido, a pessoa vai fazer ali, vai fazer a personalização. Isso aí já é o caso totalmente do Wix, quando você programa um site do zero, né, sem utilizar código. E um dos pontos, né, que tem ajudado nisso é a força da IA. Principalmente as inteligências artificiais generativas, né, como o ChatGPT, ajudam os desenvolvedores a terem mais produtividade. Então, enquanto alguns problemas antigos, né, eles iam demandar ali horas de código, hoje você consegue ir ali no ChatGPT, pedir para ele fazer uma coisa rapidinha e às vezes até já funciona. Vocês que estão mais próximos do time de desenvolvimento, vocês têm visto aí a IA sendo utilizada nesse contexto de diminuir, né, o código ali, a necessidade de você fazer um código e utilizando essa IA para acelerar esses projetos? Sim, verdade. Aqui na Vértice os meninos utilizam, né, o ChatGPT como uma ferramenta mesmo para poder, às vezes, otimizar alguma questão ali de código que eles estão precisando entender um pouco mais a fundo. Então, alavanca, né, o tempo que eles gastariam ali desenvolvendo alguma coisa, eles conseguem criar atalhos buscando essas informações. E um ponto interessante também, Adriano, que eu já reparei também, por exemplo, o próprio RD Station, ele tem essa funcionalidade de criar landing pages. Inclusive, né, os próprios serviços de hospedagem aí, HostGator, Hostinger, eles têm também essa ferramenta, essa funcionalidade de criar, principalmente landing pages, né? Não vamos colocar aí um site por completo, mas só uma landing page, igual você comentou aí do Canva, inclusive, já tem também essa opção. E que eu acredito que entra muito nessa pegada do low code e do no code. Mas, claro, né, é algo também, assim, é uma ferramenta importante frisar isso, né? Uma ferramenta que auxilia muito, principalmente para quem não tem esse domínio do conhecimento, mas é limitante, né? Como qualquer ferramenta aí, ela é limitante porque tem determinadas coisas que às vezes você quer fazer e ela não te disponibiliza isso. Então, vira e mexe, às vezes a gente tem acesso a alguma LP do RD Station, por exemplo, que ela tá ótima ali, funciona, né? É funcional, porém, às vezes é bonita, às vezes você quer fazer alguma coisa ali, infelizmente não tem como por conta disso. Então, é só importante ter esse discernimento, né? Porque outras ferramentas aí, outras formas de criar site, usando outras linguagens, ou mesmo WordPress, te dá mais essa liberdade. E importante também nessa temática são os e-commerces, né? Os e-commerces estão crescendo muito e acredito eu que eles se encaixam muito nisso, nessas plataformas prontas, né? O Nuvem Shop. Então, também tem essa facilidade ali para quem quer logo começar algo, né? Ou tem uma empresa pequena que está realmente iniciando. Ele já facilita muito, né? Então, é bem bacana, mas é sempre bom a gente mostrar os dois lados da moeda. Sim, e até um ponto importante, acho que um ponto importante a gente comentar, né, é que quando você tem uma plataforma desse tipo,
principalmente pensando no low code, eu sinto que é muito mais pro desenvolvedor do que uma pessoa que não sabe o que tá fazendo. Porque falta até um pouquinho pode faltar até um pouquinho de saber como começar, sabe? Eu acho que é uma coisa que até nas matérias que a gente tem aqui, fala muito sobre isso, que não é substituir o processo de desenvolvimento ou substituir o desenvolvedor, e sim trazer isso enquanto ferramenta para o desenvolvedor e ferramenta para quem quer desenvolver um site, né? Acho isso muito importante. E também democratiza também o site, né? A gente tem a oportunidade de mais pessoas, negócios menores estarem ali presentes, como a LP, por exemplo, feita na Wix, no Canva ou nas ferramentas que você comentou, Alice. Isso. A intenção é facilitar mesmo para estar todo mundo no digital, porque hoje em dia não tem como, né? É inevitável. Então, principalmente, igual eu comentei, muitas empresas realmente pequenas, marcas iniciando aí no ramo e precisam estar presentes de alguma forma e às vezes não podem fazer um investimento maior num site mais estruturado. As ferramentas estão aí realmente para isso, para poder facilitar e auxiliar a nossa vida. Como os meninos bem falaram, né? Acho que é tudo uma questão de bom senso. A gente medir, né? Quais são os prós e os contras, ver ali o que é ideal para você naquele momento, para você tomar a melhor decisão. Lembrando sempre que as ferramentas estão aí para nos ajudar, né? A tecnologia, a gente tem que ficar por dentro das novidades e usar isso a nosso favor, mas sempre tendo bastante bom senso nas escolhas. Exatamente. E eu já vou amarrar. Não sei se o Pablo quer comentar alguma coisa, Pablo. Eu acho que vocês três aí falaram muito bem sobre esse lance de no-code e low-code, principalmente levantando ali as partes positivas e negativas. Acho que só para fazer um compilado aqui, né? Reforçando, a gente, nesse caso aqui, pelo menos, de no-code e low-code, eu tenho uma opinião ali meio controversa, eu sou meio a favor, mas em alguns casos também não sou tão a favor assim. Mas no dia a dia, tanto para o usuário comum, né, a pessoa que não é desenvolvedora, quanto para o desenvolvedor, esse conceito ele tem ajudado demais. Até eu estava conversando esse dia para trás com outro desenvolvedor amigo meu, que trabalha aqui na Vertex, ele estava me falando de uma ferramenta que um pessoal de um grupo de programação que ele tá usando e, tipo assim, a galera estava conseguindo focar muito mais tempo na parte do back-end e o front-end eles estavam fazendo com ferramentas de low-code. Então, a galera conseguia simplesmente pegar, arrastar e soltar o componente, construía uma interface gráfica linda, foda pra caramba, e depois só vinha com a parte do back-end e fazendo a conexão. Então, isso aí, coisa que às vezes a galera ia demorar ali 3 dias para desenvolver uma página, uma tela, as pessoas fazem com meio dia de trabalho, talvez até menos. Nesse caso, né, ela é uma ferramenta de low-code, então mais voltada para o desenvolvedor, porque no final das contas ali, o desenvolvedor ele conseguia exportar essa ferramenta esse front-end que eles tinham desenvolvido para um código. Então, se a pessoa quisesse colocar a mão no código e fazer edições ali mais personalizadas, ele conseguiria. Mas tem outras ferramentas também, muitas vezes até de no-code ali, né, que é o próprio caso da Wix, que vocês falaram, Wix, DayStation, tem 300 outras ferramentas ali, onde você fica meio que refém da ferramenta. Então você consegue fazer o seu layout, consegue fazer a sua página, o site inteiro, que vai te atender, só que se você quiser crescer um pouco mais aquilo, ou sair né, daquela ferramenta, muitas vezes você não consegue, você está preso ali dentro. Né? Então tem esse contra ali. O lado bom é que você não precisa ser um desenvolvedor para construir, mas você fica refém. Então, assim como a Alice pontuou, muitas vezes também são limitadas. Se você quiser fugir um pouco ali do que a ferramenta te proporciona, você simplesmente não consegue. Se você quiser sair, você tem que reconstruir sua página do zero, em outra ferramenta. Então tem os prós e os contras. E com relação à IA, só para fechar a fala aqui, tá ficando uma parada bizarra já, velho. Assim, eu vi uns vídeos ali sobre a galera fazendo uma página inteira, né, ou pelo menos uma seção ali da página, simplesmente com IA. Eu não sei falar o nome da IA aqui agora, tá? Mas galera dá um input ali, né, faz o prompt ali, que era uma tela assim assado, com um botão verde no meio, com o texto centralizado, isso aqui no outro, dá um enter e a IA simplesmente monta o código para aquilo. Né? Monta o HTML e CSS, a pessoa exporta, sobe no código dela e fica pronto. Então, assim, nossa, tá violento. Então, acho que a IA também nessa área aí, ela tem crescido demais. A gente tem que ficar de olho, porque senão vai acabar ficando para trás.
Isso que você comentou da IA é importante, né? Que eu lembro no ano passado, quando eles anunciaram o ChatGPT-O, né? Que é o ChatGPT 4O, um dos pontos, né, na apresentação foi eles falando, no futuro a gente quer que todos sejam desenvolvedores. Então, a IA teria esse papel mesmo de traduzir o que a pessoa está falando no chat para transformar num site. A gente ainda está um pouquinho longe de chegar lá, mas não tão, né? Se vocês forem ouvir os episódios aí de 2 anos atrás, a gente falando de tendência de começo de ano, a gente tava falando de IA, falando, gente, o que vai ser daqui a 5 anos? E a gente já tá vendo aí muita coisa do que a gente tinha medo lá atrás que tá acontecendo. Aí, gente... Só Deus, viu? E até falando... Fico um pouco preocupado, fico um pouco tensa com isso. E até falando de IA, né? Vamos pro último tópico que a gente tem aqui das notícias do ano, que foi a primeira notícia do ano que já bagunçou, né, todo mundo, que foi o lançamento do DeepSeek. Para quem não sabe, o DeepSeek é uma IA avançada, projetada para oferecer respostas precisas e contextualizadas e adaptáveis às necessidades dos usuários, muito parecido com o ChatGPT. Para quem não sabe aí, né, não tá por dentro dessa notícia, vou ler aqui a notícia da CNN do dia que foi lançado o DeepSeek. Pra vocês entenderem o contexto disso aqui, porque que é importante, né? O DeepSeek, né, o primeiro ponto que ele causou aí no mundo foi a queda das ações das grandes empresas de tecnologia que fazem a IA do ChatGPT funcionar. Então, o que aconteceu? A gente tem essa empresa que chama NVIDIA, que é uma empresa que foi por muito tempo conhecida por fabricar chips, né, e hoje ela está se especializando em fabricar chips focados em IA. E existe... né, dentro da geopolítica mundial aí, uma proibição dos Estados Unidos de venda desses chips avançados para IA para a China, né, para empresas chinesas. E o que aconteceu, né, o reverso dessa proibição? Os chineses conseguiram fazer um ChatGPT que usa 1/10 do poder, né, da necessidade de poder que o ChatGPT usa. Então, basicamente, eles falaram, vocês não vão vender pra gente essas placas de vídeo avançadas para IA, então tá, a gente não precisa delas para fazer a mesma coisa que vocês. Isso fez a NVIDIA perder 1 trilhão de mercado, então muita coisa, né? Vocês chegaram a ver isso aí, pessoal? Bizarro. Eu vi também, mas vi por alto, agora que, né, você tá trazendo, também dei uma aprofundada aqui, mas achei bem doido. E o principal ponto dessa notícia é mesmo que é um concorrente do ChatGPT, e agora o Alibaba também, que é o dono do AliExpress, para quem conhece aí, também já anunciou um ChatGPT deles. Isso acendeu o alerta, né, até aqui no Brasil, né, no ano passado se falou aí sobre um investimento brasileiro numa IA brasileira também para concorrer com esses players gigantes do mercado, e a gente vê que, né, a China mostrou que é possível fazer isso. Um ponto que eu acho interessante, né, dessa notícia é o custo. Acho que isso é o principal. O ChatGPT, ele tem um investimento bilionário, né? No começo aí do governo Trump, que começou no começo desse ano, ele anunciou um projeto de 500 bilhões de dólares para investir num grande data center para fazer a IA funcionar lá. Todas as grandes empresas de tecnologia colocaram dinheiro nisso, né? E o que acontece? O DeepSeek ele foi feito com investimento, alegadamente, né, de 6 milhões de dólares. Então é muito pouco pro tanto que eles entregaram, né, comparativamente, né? Só para vocês terem uma ideia, só a Meta tem um plano de investimento de 65 bilhões de dólares em projetos de IA, somente esse ano. Então, vocês verem aí como é que tá essa briga pela IA, né? Onde que a gente já tá chegando. Nossa, bizarro, gente. Reitero. E foi muito louco isso, porque nessa notícia, né, nesse meado aí, não foi só a NVIDIA que perdeu esse valor de mercado, né? Com certeza ela foi a que mais perdeu, né? Foi a que mais perdeu. Acho que esse trilhão é em reais, né? Eu acho que em dólares deu, não sei, acho que 600 milhões de bilhão. Não sei, foi um valor realmente muito alto. Acho que foi um valor da história bem foi alto. A maior queda, né, de valuation da história. Isso. Assim, foi uma perca absurda. E não só a NVIDIA, então empresas como a própria Meta, né, que está apostando muito em IA, se eu não me engano, a Microsoft tem parceria com a OpenAI. Eu só não sei falar se a OpenAI diretamente perdeu, mas foi uma cacetada dessas big techs, né, das gigantes da tecnologia,
perdeu muito valor de mercado simplesmente pelo lançamento do DeepSeek V3, né? Justamente porque ele pegou, foi uma parcela mínima do valor realmente já gasto ali, principalmente que a galera tá investindo, né, na NVIDIA. Pegaram uma fraçãozinha minúscula e lançaram uma ferramenta que bate de frente com uma das maiores que a gente tem hoje ali, que é o ChatGPT. Então, a galera, os chineses chegaram metendo o pé na porta e teve um abalo gigantesco. E muito provavelmente vai mudar também o cenário de IA dessas empresas que estavam crescendo tanto, né, lucrando tanto com IA, porque a galera começou a meio que perceber que não precisa ter um investimento tão grande para você ter um resultado que já estava tendo, que a China mostrou isso, provou que dá para fazer investindo muito menos. Então, vamos ver o que vai rolar. Eu, pelo menos, estou curioso para ver o que vai acontecer depois. E uma curiosidade aqui, gente. Vocês já usaram? Eu ainda não. Eu queria saber o que vocês acharam. Eu ainda não. Eu também ainda não usei, mas estou curiosa. Adriano, você já usou? Com certeza, né? Então, com certeza. A primeira coisa que eu fiz foi fazer a mesma coisa lá e no ChatGPT pra ver o que acontecia. Eu pedi a mesma coisa pra ver ali como é que eles se comportavam. E aí é até legal você puxar isso, Alice, porque eu ia falar que agora, pra você que tá ouvindo a gente, pra que isso importa pra você? Qual que é o grande diferencial do DeepSeek em comparação com o ChatGPT? Ele faz quase a mesma coisa, tipo assim, ele chega lá, onde o ChatGPT tá, porém ele é completamente de graça. Esse é o ponto que faz ele ser diferente do ChatGPT, pelo menos falando do ChatGPT diretamente, né? Ele é completamente de graça. Mas eu tô com medo de colocar meus dados na mão da China. Você pode baixar e rodar localmente no seu computador sem ter acesso à internet. Não tem a possibilidade disso acontecer. Então, assim, as possibilidades que essa ferramenta traz pra gente são inúmeras. Então, com um custo muito mais baixo que o ChatGPT. Obviamente, né? Se você for usar a API deles lá, tem um custo por consumo, mas é bem abaixo do ChatGPT também, se você for comparar. Então, para os negócios, né, é uma coisa que vai ajudar bastante a trazer produtividade e abaixar os custos mesmo da IA. Muito legal isso, né? É bom a gente ver que a tecnologia realmente está chegando em todos os pontos, todos os lugares, né? Que a China está super competitiva aí com os Estados Unidos. E a gente pode esperar mais coisas aí do futuro, que tá vindo muita coisa diferente. E aí a gente pode ver que a gente pode esperar aí muito do futuro, porque tem muita coisa interessante, diferente, vindo por aí de diversos lugares do mundo. Exatamente. E aí, esse foi o nosso último tópico, viu, pessoal? A gente já tá finalizando aqui. Só pra gente finalizar esse ponto, né? Queria trazer aqui uma frase que eu li no Twitter, que eu achei muito verdadeira, que é: o ChatGPT foi a primeira pessoa a perder o emprego pra IA. A gente tava com medo, né? A gente falou aqui no passado. A gente tava falando aqui nos episódios passados com medo, né? Dessa questão do trabalho e dessa relação de trabalho com a AI. Eu vi isso, eu ri bastante. E tá só começando, né? A verdade é essa. Exatamente, né? E tem histórias aí que já estão contando de que o DeepSeek usou o ChatGPT para se treinar. Então tem várias nuances aí. Se você tá interessado nesse assunto, eu deixei os links no post. Isso é só um capítulo, né, Adriano? Um capítulo não, gente. Isso é só um episódio de Black Mirror. Exatamente. A gente tá caminhando aí para um futuro ainda mais envolto de IA, desses questionamentos, né? Dessas discussões também sobre ética, sobre como a gente utiliza isso no dia a dia. Eu tenho utilizado muito o ChatGPT diariamente, né? Eu trabalho com SEO dentro da Vets. Faço todas as otimizações de SEO dos sites. E, por exemplo, uma coisa que a gente já fez aqui na Vets foi a gente conseguir otimizar um e-commerce com 900 produtos de uma vez só usando o ChatGPT. Então, traz uma produtividade, né? Quando você tem um trabalho manual ali, você consegue explicar para ele exatamente o que ele precisa fazer, ajuda bastante. E a gente consegue ver isso nos resultados. A gente consegue fazer 6 meses de trabalho em uma semana. Porque comprova, né, que a gente pode ser aliada da tecnologia e não ela ser uma concorrente. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, até porque hoje, pelo menos trabalhando muito com essas IAs, eu percebo que a gente ainda não tá naquele ponto que a gente achou que a gente tava de eu posso ali sentar e digitar qualquer coisa e ele vai resolver todos os meus problemas, sabe? Elas ainda têm muitas limitações. Sim, exatamente. Tem que saber exatamente o que você tá precisando de ajuda, como perguntar
para ela poder te ajudar. Então, sozinha ela não consegue muita coisa. Larissa, eu diria até mais. Você tem que ter conhecimento sobre o resultado que ela vai entregar para saber se ela entregou um bom resultado ou não. Então você tem que saber fazer o que ela tá fazendo, para saber se ela fez direito, sabe? Então acho que esse é o ponto principal. Se você não sabe fazer aquilo e você vai tentar fazer no ChatGPT porque ele consegue fazer, talvez ele não vá fazer. Você só tá se enganando mesmo. Perfeito. O domínio é nosso, né? Não tem como. Exatamente. Então, pessoal, acho que a gente já falou bastante, né? Então, se você quer saber mais sobre tudo isso aqui, né? Todos os links com as notícias, com essas tendências, estão lá no blog da Vértice. Na verdade, estão lá dentro do Cubo Verde, dentro do site da Vértice. Vai estar também no link de publicação. Eu vou deixar também no link do Spotify, se você quiser. Deixa seu comentário aqui no Spotify também. O que você achou, se você já utilizou essas ferramentas que a gente já comentou, se seu site teve algum problema como esse que a gente já comentou aqui, né? E só recapitulando, né? Hoje a gente falou sobre SEO semântico e como, né, o futuro do SEO tá em volta da intenção de busca e do contexto, né? Não só da palavra-chave. Além disso, a busca por voz está crescendo também. A gente falou um pouquinho sobre isso, sobre a busca por imagem também, a segurança cibernética e como desenvolver sites mais seguros, né? Está cada vez mais importante com o avanço da inteligência artificial. A gente falou das ferramentas low-code e no-code que estão aí ajudando tanto os desenvolvedores quanto aqueles que não são desenvolvedores a desenvolverem com produtividade e qualidade, e também o lançamento aí do DeepSeek, que estremeceu o planeta aí nessa última semana, e eu acho muito importante a gente comentar sobre. Então, agora a gente vai para aquela parte do programa onde a gente comenta e a gente dá dicas para vocês. Então, pode ser qualquer coisa, desde um tweet, a uma série, um livro, um outro podcast, um episódio de podcast, pode ser tudo. Quem quer começar? Eu começo, porque esse vocês vão me entender e é até engraçado porque foi o Adriano que passou pra gente, mas a gente usa mais com o Adriano. Não, já sei. Que é o termo. Nossa, isso é um Gente. vício interno aqui muito legal. Nós jogamos o termo todos os dias. O termo, ele é um jogo de palavras que você coloca as letrinhas e você tem que tentar descobrir a palavra, e ele vai te dando algumas dicas ali, assim, né? Se essa letra tá na palavra ou não, então você tem que ir indo por eliminação. O link dele é term.oo, 3 Os. Então, quem quiser, quem se interessar, jogue e se vicie conosco, porque todo dia a gente joga, menos o Adriano, né, Adriano? Tem que voltar, Adriano. Não, é muito incrível isso. Eu acho muito incrível que Virou uma rotina aqui pra gente jogar o termo. eu apresentei o termo pra vocês. Exatamente. Eu nunca mais joguei. E aí, todo dia, a primeira mensagem que eu recebo é o Gilberto falando. E aí, gente, mandando. O Gilberto ou o Pablo mandando lá. O dia mal começou e eles já estão no termo. Então, É bom mesmo, viciante, bom mesmo. pessoal. Uma coisa que a Alice esqueceu de falar é que a cada 24 horas ele renova. Então, todo dia Exatamente. você pode fazer ali as suas tentativas das palavras. Exatamente. Cara, da minha dica, ter tanta dica que eu queria dar, cara, que eu ficava pensando, no próximo podcast eu vou indicar tal coisa. Aí eu pensava, vi outra série, eu li algum livro e tal, no próximo podcast eu vou indicar essa coisa. Acaba que juntou tanta coisa, mas eu acho que para esse podcast eu vou indicar Poderoso Chefão. Tanto o livro quanto os filmes. Excelente. Nossa senhora. Eu indico Poderoso Chefão. Bom saber, hein? Isso é muito engraçado você estar indicando o Poderoso Chefão, Pablo, porque eu comprei uma creatina essa semana e nela vem escrito uma frase do Poderoso Chefão. Que massa. Aleatoriamente tem uma frase atrás, assim, e aí tá ela assim, Poderoso Chefão. Só isso. Gente. Essa dica do Pablo é justamente aquele contraponto, né? Ele foi lá atrás de uma coisa que é mais tradicional, né? E a gente aqui falando sobre tecnologia, para vocês verem que sempre a gente tem que estar recorrendo também às coisas mais antigas para aprender, para poder ter referências. Larissa, sua dica. A minha dica vai ser uma ferramenta que tem me ajudado no dia a dia, que chama TurboScribe. É um site que você entra e você consegue, após logar, você consegue inserir áudios e ele transforma tudo em transcrição. Então, para quem faz reuniões, ajuda bastante, porque ali você grava o áudio da reunião e ele transcreve tudo para você. Logicamente, não fica extremamente organizado,
mas ele pega as palavras, né, direitinho ali. Só fica um pouco misturado o que cada pessoa tá falando, mas você que participou da reunião vai entender e vai conseguir pegar os pontos-chave ali. Esse site, ele permite 3 envios de áudios, né, gratuitos. Melhor, você envia os áudios e ele dá 3 transcrições por dia para você. Aí tá me ajudando bastante. Tem outras ferramentas que fazem parecido também, mas ela é gratuita, então você pode fazer 3 por dia e resolver sua vida. Larissa, eu usei essa ferramenta literalmente ontem, você acredita? Vocês estão conectados. Nós estamos conectados. Conectadíssimos, você viu? E eu tentei a do Pablo, quase que eu ia indicar essa do Pablo, só que a do Pablo... Parece que aí é minha. Tem uma outra que eu tentei aqui também, mas enfim. A IA não é minha, viu, pessoal? A IA não é minha. Pode deixar claro pros ouvintes aí. A minha dica vai ser um pouquinho diferente da dos meninos, vai ser uma artista, na verdade. É uma artista britânica que ela se chama Imogen Heap. Vai estar todos os links que a gente comentou aqui vai estar na publicação. Ela é uma artista multi-instrumental, né? Toca muitos instrumentos. Mas qual que é o ponto que eu gosto muito dela e que eu acho que vocês vão gostar bastante? Vou colocar exatamente esse vídeo. Ela desenvolveu uma tecnologia onde ela consegue fazer toda uma mixagem da voz dela enquanto ela canta, usando uma luva super tecnológica que reconhece movimentos. Então, você vai ver os vídeos dela, né? Ela faz harmonias, ela faz muitas coisas muito incríveis usando a voz, usando essa luva. Então, enquanto ela tá cantando, ela vai mexendo a mão e aí vai mudando a voz dela, aí acontece uma coisa. E aí eu vou colocar um vídeo específico em que tá ela e uma outra cantora chamada FK Twigs, também britânica, que lançou um álbum recentemente, e elas estão utilizando isso, fazendo música juntos. Uau! Muito Bacana. incrível, muito Impressionante. legal. É muito legal, gente, é muito legal. Aí eu vou colocar os links, espero que vocês vejam e se divirtam aí, é bem interessante. Muito bom, Adriano, gostei bastante. Então, eu acho que é isso, né, pessoal? Se você gostou do episódio, não esqueça de compartilhar, seguir o Cubo Verde aqui no Spotify ou na plataforma que você está escutando isso, deixa sua avaliação, deixa comentário também. Você talvez não tenha visto, mas agora no Spotify tem como você deixar comentário, então deixa aí o que você achou, se você sentiu, né, alguma dica te tocou aí, se tá com problema no seu site também, deixa aí que a gente conversa com você. E uma coisa que eu sempre falo em todos os episódios, que cada episódio é um complemento do anterior, então escute os outros episódios do Cubo Verde, que você vai conhecer a gente aí, vai conhecer o nosso trabalho. A gente tá sempre aqui dando dicas para você ter um site com melhores resultados, pro seu negócio ter um sucesso no digital de uma forma aí que você não estava esperando. A gente tá sempre atrás disso. E eu queria agradecer também a Alice, a Larissa e o Pablo por ter participado, né, nesse episódio. E é isso, vocês têm alguma coisa para falar, pessoal? Eu que agradeço, foi ótimo. Obrigado! Espero voltar mais vezes. E aproveitem, gente, para maratonar aí os nossos episódios, porque esse ano vem muita coisa nova e diferente. A gente vai preparar várias surpresas para vocês. Exatamente. Muito obrigada, Adriano. Pessoal, foi muito bom. Espero também que todo mundo tenha gostado aí do que a gente trouxe, das notícias. Acompanhem a Vértices e contem conosco também, né, para criar os seus sites, usando o código de maneira tradicional, mas contem com a nossa expertise aí também para ajudar vocês em 2025 a alavancar a sua marca no digital. Ela é o sucesso do cliente, viu, gente? Ela sabe o que tá falando. A gente vai lá, né, onde tem que ir. Fechamos então. Muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Valeu! Tchau, gente! Até mais!